Glória a Jesus. Santo é o Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Para todos os irmãos encontrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que diz assim, irmãos: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí pós ele, e feri e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos louvar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala. Suas mãos e glorifique ao Deus Altíssimo. Bem feliz, aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus Santo, aleluia, Jesus. Hoje o nosso Deus, irmãos, Ele quer levantar em nosso meio um novo Davi. Quem aqui gostaria de ser como Davi, derrubar gigantes? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não importa qual gigante que tenha afrontado a tua vida, nessa noite o nosso Deus Ele me enviou aqui para dizer para você que assim como Davi, Ele vai levantar você e todo esse gigante que tem te afrontado, esse gigante da enfermidade, esse gigante da vida, a luz financeira cairá por terra, porque o mesmo Deus que era com Davi, também Ele será com você nessa batalha. Não desfaleça o teu coração devido às afrontas do inimigo. Irmãos, para nós entender um pouco mais essa história, a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel, aleluia, Jesus, glória a Deus, entrava em muitas batalhas e Deus sempre era com eles. Mas chega um dia que aquele povo de Israel, ele chega até Samuel e fala: toda nação tem o seu rei, e nós também gostaríamos de ter um rei, aleluia, Jesus. Mas sabemos que o povo de Israel, o Deus nosso, Ele é o nosso rei. O nosso rei, Ele está no céu. O nosso rei, Ele tem um trono eterno, um trono que jamais será tirado dele. Mas aquele povo queria um rei. Aí o nosso Deus, Ele fala com Samuel: vai e unge a Saul. Saul será o rei. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel vai à presença de Saul, e ali ele é ungido a rei. E ali a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, Ele era com Saul, enquanto o homem, a mulher, ele está na obediência de Deus. O nosso Deus, Ele é contigo na peleja. Mas aqui nós vamos entender que Saul vai passando o tempo, Saul ele acha que já não precisa mais ouvir a Deus,
ele acha que não precisa mais ouvir os conselhos de Samuel, ele acha que ele já está com a bola toda, ele acha que o seu reino é indestrutível, ele acha que ninguém mais pode atingir ele, mas aí ele estava enganado, porque quando a soberba chega na vida do crente, a queda desse crente é certa, porque o nosso Deus, ele não trabalha onde há soberba, o nosso Deus, ele não trabalha onde há orgulho, o nosso Deus, ele gosta de pessoas simples, pessoas humildes, cheias do Espírito Santo. Esse é o homem que Deus trabalha. Homem soberbo jamais terá a presença de Deus na vida dele. E Saul, ele começa a se rebeliar contra as ordens de Deus. O nosso Deus, aleluia, Jesus ordena, vai sobre aquela nação, mate todos. E aí Saul, por ser um homem orgulhoso, um homem ganancioso, ele chega sobre aquela nação, e em partes ele cumpre o que Deus manda. Mas Saul, como ele era um homem ganancioso, ele começa a olhar aqueles animais bonitos, ele fala, mas por que matar esses animais se esses animais são perfeitos? E aí Saul, ele começa a roubar as riquezas, ele começa a pegar tudo aquilo que o Senhor não tinha ordenado. Triste o fim do homem, que quando começa a fazer algo sem ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ali o nosso Deus, ele começa a se aborrecer com Saul, ao ponto de ele pedir para que Samuel ungisse um novo rei. Ali, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele é enviado até a casa de Jessé. Ali ele ungiria um novo rei. E ali Samuel, um homem de Deus, um profeta do Senhor, ele chega à casa de Jessé. E ali ele fala que ele está ali, a ordem de Deus, e dali na casa de Jessé sairia um novo rei. Ele ungiria o novo rei. E ali Jessé, mais que depressa, ele recolhe Samuel. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ali Jesus, ele pede que os filhos de Jessé venham até a presença dele. E ali Jessé, ele traz um por um os seus 7 filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo Samuel, sendo um homem de Deus, Samuel, ele olhava pela aparência, ele olhava pela formosura, que quando aqueles homens formosos chegam à presença dele, a palavra do Senhor vai nos relatar que ele, em pensamento, ele fala, certamente este é o homem. Mas Deus, ele vai dar uma lição na vida de Samuel, dizendo que ele não atenda à aparência do homem. O nosso Deus, ele não olha pela aparência. O nosso Deus não está interessado se o teu terno custa R$500. Ele não se importa se o teu cabelo, irmã, é lindo, maravilhoso. O nosso Deus, ele olha porque tem dentro do homem. O nosso Deus, ele não se importa a condição financeira. O nosso Deus, ele não atenda à posição social, mas ele quer mostrar para o homem que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ali passa o primeiro, o nosso Deus fala, não é esse, passa o segundo também não, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e o nosso Deus fala, não é nenhum desses. E ali bate uma frustração dentro do coração de Samuel. E aí Samuel fala para Jessé, o Senhor tem mais alguém? Ele fala, tem, o mais novo, mas ele está lá no campo, está apacentando ovelhas. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, nós vamos ver o mistério dessa palavra, que, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele era uma pessoa pequenininho, franzino, ele, aleluia, Jesus, ele não tinha porte de um guerreiro, e ali ele é enviado para cuidar das ovelhas. Podemos imaginar que seus irmãos olhavam para Davi, humilhavam Davi e falavam, você nunca será um guerreiro, você nunca terá porte de um bom soldado, vá cuidar das ovelhas. Davi, ele é humilhado, ele é, aleluia, Jesus, colocado lá, desprezado. E Deus manda dizer na tua vida, meus irmãos, que pode o homem desprezar você, pode a sociedade olhar para você, falar, você nunca chegará a lugar nenhum, mas Deus manda dizer na tua vida nessa noite, que são pessoas como vocês, que Ele está pronto para encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, maravilhoso, Deus Santo, Deus de poder de graça, aleluia. Ele vai encher você, meus irmãos, do Espírito Santo, para mostrar para aquela pessoa
que a vida toda tem te humilhado, tem colocado você para baixo, dizendo que jamais você vencerá, jamais você será alguém na vida, o nosso Deus vai fazer para mostrar para o homem da terra que Ele é Deus, que Ele escolheu você. Não importa como é a tua vida hoje, não importa se a tua família despreza você, não importa se ninguém te dá oportunidade, ninguém olha para você, Deus ele está preparando um soldado valoroso, assim como Davi, aquele rapazinho desprezado diante da sua família. O nosso Deus vai pegar você e vai honrar você. Não ligue para que o homem da terra vai falar, não ligue para que, aleluia, Jesus, as estatísticas vão dizer sobre você. Deus ele é contigo, meu irmão. Deus ele é contigo, minha irmã. Ele vai honrar, ele vai levantar você com poder nessa terra, para você ser a diferença nesse mundo de trevas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele está lá no campo. Mas o que nós podemos entender nessa palavra, que enquanto aqueles 7 filhos de Jessé estão ali treinando, se preparando para ser um soldado, eles achavam que eles, aleluia, Jesus, era alguém, e aquele rapazinho estava lá. Mas o mistério dessa palavra vai nos dizer, meus irmãos, Davi, ele é enviado lá, mas Deus, ele ora para Davi e fala: Davi, aleluia, Jesus, eles estão desprezando você, mas eu enviarei você lá, prepararei você lá, te darei capacidade lá, e você voltará de lá. Quando você voltar, você vai ser o rei, você vai ser honrado diante desses seus irmãos que têm desprezado. E lá, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Davi ele começa a ter algumas experiências. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele está ali apacentando aquelas ovelhas, chega um urso, depois vem um leão, e eles tomam uma ovelha ali, e ali Deus, aleluia, Jesus, ele usava aquela batalha para preparar Davi para a guerra. Toda a luta que você tem passado, meus irmãos, toda a batalha que você tem passado, é Deus, aleluia, Jesus, aperfeiçoando você. Deus tem, aleluia, Jesus, treinado vocês, capacitado, para que quando vocês chegarem diante do inimigo, você possa ser um soldado vencedor. Essa luta que está sobre a tua vida, aquela luta que você acha que nunca vai passar, que você não vai vencer, saiba que o nosso Deus ele vai usar isso para capacitar a tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali Davi sozinho, a palavra de Deus vai dizer que ele mata aquele leão, ele mata aquele urso. Então, ou seja, ele está tendo experiências de guerra, enquanto os seus irmãos estão lá afiando espada, treinando. O verdadeiro servo de Deus, ele estava se preparando para uma batalha maior. Aleluia, Jesus, glória a Deus, maravilhoso. Toda obra, toda luta, provação, irmãos, saiba que é a preparação para a tua vitória. Não existe vitória se antes não vem a luta, meus irmãos. Quanto mais luta você passar, saiba que maior também será a tua vitória. O nosso Deus, ele não virou as costas para você como muitos pensam. O nosso Deus ele está te capacitando para uma batalha maior. Quanto mais você luta, mais capacitado também você fica. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que ali, passado aquele tempo, Davi lá tendo experiências com Deus, porque o homem cheio do Espírito Santo, muitas vezes o nosso Deus ele leva o homem para o deserto, ele leva o homem para o vale, para ele ter experiência com Deus. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Então, o nosso Deus ele começa a capacitar Davi, ele começa a dar experiência a Davi. E ali a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o Espírito de Deus, ele se retira do corpo de Saul. Então, irmãos, a desobediência do homem, ele afasta o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Quando nós pecamos, quando nós não pedimos perdão, quando o homem começa a andar, a se misturar com essas coisas deste mundo, começa a pecar, o Espírito Santo de Deus, ele se retira, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Ou seja, quando o homem, ele começa a trair sobre a tua vida imundícia, começa a trair sujeiras da carne, o Espírito Santo fala, opa, eu não habito em templo sujo. O Espírito Santo, ele se retira do homem. E ali, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele se retira da vida de Saul. E Saul, ele vai diante de uma grande batalha contra os filisteus. Enquanto o Espírito Santo de Deus estava sobre
sobre a vida de Saul, ele era um homem, aleluia, Jesus, com muitas vitórias, ou seja, Deus era com ele. Agora, quando o Espírito Santo de Deus sai da vida do homem, ali ele não tem proteção alguma contra o inimigo. E a palavra do Senhor vai dizer que ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, aquela guerra se arma, o povo de Israel contra o povo filisteu, mas essa guerra seria diferente, ou seja, para nós entendermos como o inimigo ele é sujo, o inimigo ele é covarde, a palavra de Deus vai dizer que ali surge um gigante daquele povo filisteu, e por 40 dias aquele gigante ele afronta o exército do Deus vivo. Ali ele fala que se tivesse um soldado capacitado à altura dele e derrotasse ele, toda aquela nação filisteu seria do povo de Israel. Mas ali, irmãos, aqueles irmãos de Davi que se achavam tal, aqueles homens que desprezavam Davi, quando o inimigo vem diante deles, eles tremem de medo junto com o rei Saul. Então, irmãos, muitas pessoas que se acham, aquelas pessoas nariz empinado, que desprezam você, que acham que somos tal, quando o inimigo se apresentar diante deles, eles vão passar vergonha. Mas você que é um servo pequenininho, você que é humilde, quando o inimigo vier diante de você, ele cairá por terra. E aquela pessoa que tem te humilhado dentro da igreja vai ter que ver que Deus é contigo na batalha. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabemos, irmãos, que o Satanás, ele não tem medo de cara feia, Satanás, ele não tem medo de formosura, ele não tem medo, ele tem medo de você que está de calos no teu joelho, você que tem orado, consagrado a tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus e poder e graça, aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmão, Satanás foi, aleluia, Jesus, tentar ali atormentar a tua vida, e ele olhava você brilhando, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele falava, com esse aqui eu não posso, com esse aqui eu não posso ficar nessa casa, essa casa tem oração, essa casa tem consagração, aqui nós não podemos ficar, o inimigo foge de você, meus irmãos. Aonde tem um homem e uma mulher de Deus, o inimigo passa longe. Essa é a importância de você estar orando, buscando a presença de Deus. Quanto mais você se encher de poder, mais longe o Satanás virá de você. Satanás, ele tem medo de um homem cheio do Espírito Santo. E ali, aqueles homens, aqueles irmãos de Davi, quando o inimigo se apresenta, eles fogem, eles têm medo. Ninguém daquele exército, ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. E por 40 dias, aquele gigante, todo dia ele vai e desafia aquele povo. E ali não tinha ninguém, aleluia, Jesus, preparado para a batalha. Então, irmãos, essa é a importância de nós estar sempre preparados para a batalha, em jejum, em oração, em consagração. O inimigo nunca vai avisar você quando que ele vai te desafiar, e se você não estiver preparado, você pode facilmente ser derrotado pelo inimigo. O servo de Deus, ele tem que andar preparado para toda boa obra. Você tem que ser capacitado, preparado no jejum, da oração. Aí o inimigo, quando ele se levantar contra você, certamente, assim como aquele gigante, ele também cairá. E ali, aqueles irmãos de Davi, temerosos, correndo daquele gigante, morrendo de medo. E a palavra do Senhor vai dizer que a luz de Jesus GC, ele fala para Davi, vai até a batalha, leve alguns alimentos ali e veja como teus irmãos estão. E Davi, aquele rapazinho franzino, aquele rapazinho desprezado, aquele mesmo, aonde ninguém dava nada para ele, o cuidador de ovelhas, o desprezado da família. Ali ele chega naquela batalha, e quando ele chega, ele vê aquele gigante desafiando o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele fica inconformado, porque o homem de Deus, ele não aceita ver a sua família sofrendo nas garras do inimigo. O homem de Deus, ele não aceita olhar para o seu irmão e ver o seu irmão caído. O verdadeiro servo de Deus, ele compra a briga do seu irmão, ele fala, irmão, eu vou te ajudar, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glorificado é teu nome, Jesus. E ali Davi, ele fica de uma certa forma indignado com aquela afronta, porque Davi sabia que Deus, ele era com ele. Então ele chega até a presença ali dos seus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus, que ali os seus irmãos novamente desprezam ele. E ele chega na presença de Saul
e ele se propõe, ele se posiciona para lutar contra aquele gigante. E ali, aleluia, Jesus, Saul, ele acha, aleluia, Jesus, que até mesmo Davi pudesse estar brincando. Ele fala: como que você vai lutar com esse gigante? Veja o teu estado, veja o tamanho que você é. Você é um cuidador de ovelhas. Veja, esse homem é um homem de guerra, um gigante. Você não terá a menor chance. Muitos vão apontar o dedo para você e vão dizer que você não vai vencer, mas em nome de Jesus você já venceu, porque você serve um Deus que faz milagre, um Deus poderoso, um Deus grande. Aleluia, Jesus. Não escute o que os outros falam para você, não importa o tamanho da batalha, saiba que você é mais que vencedor no nome santo do Senhor Jesus. Davi, ele começa ali a falar para Saul que ele estava ali disposto. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele gosta de pessoas que se posicionem, pessoas que cheguem e falam: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. O nosso Deus quer ver o nosso Deus, ele ficar feliz é quando ele vê homens e mulheres que se posicione, homens e mulheres que falam: Senhor, eu quero fazer tua obra, Senhor, eu quero orar pelos enfermos, eu quero pregar sua palavra. Ali o nosso Deus, ele tem o prazer de transformar a vida do homem. O nosso Deus, ele quer pessoas que nos dias de hoje também se posicionem. O nosso Deus, ele não chamou você para você ser somente aquele soldadinho escondido no meio da multidão. O nosso Deus chamou você para levantar novos Davi, pessoas que vão à frente da batalha contra o inimigo, pessoas que enfrentam o inimigo face a face, não corra. Nosso Deus, ele já está cansado de pessoas, aleluia, Jesus, que chega diante do inimigo, e assim como aquele exército de Israel, quando o inimigo ele vem para a batalha, o crente foge. O nosso Deus não tem prazer em pessoas assim. O nosso Deus, ele tem prazer em pessoas que, assim como Davi, tem coragem de enfrentar o seu inimigo, pessoa que vá com a certeza que irá vencer. Irmão, sabe por que aquela bênção ainda não chegou sobre a tua vida? Porque aquela palavra chamada será que vou conseguir tem atrapalhado. Irmãos, tire esse gigante dessa palavra da tua vida. Fala: em nome de Jesus eu tomarei posse da minha vitória. Não importa o que está se levantando, mas eu sei que Jesus vai me dar vitória. Irmãos, nunca duvide do trabalhar de Deus. O nosso Deus, ele é o Deus que faz o impossível. E ali Davi se posicionando, ele se propõe a lutar com aquele gigante. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai, aleluia, diante daquele gigante. E ali podemos imaginar que os irmãos deles falaram: meu Deus, o que vamos falar para o nosso pai? Coitado desse daí, no momento sabe cuidar de uma ovelha. O que esse rapazinho vai fazer? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos ali tinham Davi como alguém que já estava morto. Mas aí, irmãos, aleluia, Jesus, nosso Deus, ele fala: eu vou dar vitória para você, Davi. Eu vou mostrar para esse exército aqui que você é um servo fiel. Você confia no meu santo nome. Eu vou mostrar para essa nação que Deus faz o impossível. Quando Deus ele está na tua vida, ele vai pelejar por você, meu irmão. Não se preocupe se você tem forças ou não. Ele vai pelejar por você. Ele vai lutar, ele vai te dar vitória, irmãos. E Davi, ele chega, aleluia, Jesus, diante daquele gigante. E aquele gigante, quando ele olha para Davi, a palavra de Deus vai dizer que novamente ele é motivo de piada. Novamente aquele gigante, confiando na lança, na espada, aleluia, Jesus, ele começa a menosprezar aquele pequenininho Davi. Mas, irmãos, ai do homem, ai da mulher que duvida de você, ai daquela pessoa da tua família que olha para você com um olhar de desprezo. Quando você estiver lá no alto, quando você estiver já, aleluia, Jesus, com a tua vida ali santificada, você estiver ali no auge da tua carreira, que as pessoas vão olhar e vão falar: aquele ali não é o Joãozinho, aquele ali não é a Maria, como que ele está dessa maneira? Como Deus fez isso com ele? Você, aleluia, Jesus, glória a Deus, as pessoas vão ter que olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo brilhando no teu rosto. Aquelas pessoas que te desprezavam, eles vão dizer: aleluia, Jesus, esse é um verdadeiro servo de Deus. Veja como Deus transformou a vida desse homem. Veja como Deus mudou o cativeiro desse homem. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que transforma. E ali, Davi, ele vai diante
dentro daquela batalha, se fosse, aleluia, Jesus, glória a Deus, digamos assim, se ali houvesse uma aposta de 10 pessoas, 10 apostariam ali no Golias, ninguém apostava nada em Davi, mas eles não sabiam que Davi estava lá, tendo experiência com Deus. Davi estava pagando o preço para ele ser um vencedor. Jamais um homem vai vencer sem antes ter experiência com Deus. Jamais um homem pode ir a uma batalha antes passando prova. Quando um homem passa prova, luta nessa terra, ele está sendo capacitado, ele está sendo preparado para a batalha. Davi, ele estava mais que preparado, e o principal, ele confiava no poder de Deus. Ele sabia que ele teria vitória, ele poderia olhar e ver, ele podia pensar: Senhor, eu sei que pela lei da terra, eu sei que pela física da terra, jamais eu terei chance contra esse homem, mas eu sei que eu estou indo em teu nome, eu sei que o Senhor criou tudo, o Senhor é dono de tudo, e nada é para o Senhor derrubar esse gigante. Davi, ele confiava no Senhor. A vitória na vida do homem e da mulher, ele só vem na tua vida quando você tira a dúvida e confia no Senhor, quando você deposita a fé no Senhor, aí a vitória vem. Jamais a vitória vai vir se Davi duvidasse, se Davi não acreditasse que ele estaria sendo vencedor, ele não seria vencedor naquela batalha, mas ele sabia, ele confiava no Deus Altíssimo. E quando ele chega diante daquele gigante zombando dele, a palavra do Senhor vai dizer que com uma funda, ou seja, um estilingue de mão e algumas pedrinhas, irmãos, foi o suficiente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando Deus quer fazer a obra, aleluia, Jesus, com pequenas coisas ele faz grande, irmãos. Você sendo pequenininho, ele faz você grande, irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que somente com uma pedra ele derruba aquele gigante. Somente com a pedra chamada confiança em Deus. Essa é a pedra que você tem que usar na tua vida. Confiança em Deus. Buscar o Senhor. E quando ele atira aquela pedra, a palavra de Deus vai dizer que aquele gigante cai imediatamente no chão. E com a espada daquele gigante, ele corta a cabeça. Ali, Deus, ele honra Davi. Ali podemos imaginar que com os irmãos dele vai dizer: mas como? Como que isso foi acontecer? Como que aconteceu isso? Irmãos, quando você for vencedor, muitos vão dizer para você: como que ele tem esse carro? Como que Deus deu essa casa para esse homem? Como esse homem está sendo usado por Deus? Aí eles vão ter que reconhecer que Deus, ele é contigo, meu irmão, em toda batalha. Jamais Deus que vai te abandonar. Então, irmãos, você que está passando por luta, jamais desanime, irmão. Saiba que você está sendo preparado para o exército de Jesus Cristo. Você se alistou para o exército de Jesus e você está passando por um treinamento através das suas lutas. Mas quando a luz do nosso Deus vê que você já está ali capacitado, aí você irá diante ao gigante e ali você colocará o inimigo por terra e Deus vai honrar aquele hominho pequenininho, desprezado, que era um cuidador de ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer que ele se torna num grande rei. Esse é o poder de Deus, é tirar os pequenininhos lá de baixo e transformar em pessoas grandes, assim como foi com José, aquele rapazinho também que foi vendido pelos seus irmãos, que estava preso ali, aquele faraó tira ele da prisão e transforma ele em governador. Irmãos, a tua vida pode mudar um estalar de dedos. Você que serve a Deus, saiba que a tua vida pode estar prestes aqui a ter uma mudança. Acredite no Senhor, meus irmãos. Não importa como Jesus, a tua vida se encontra hoje. Não importa se o inimigo fechou as portas, se o inimigo ele tem te afrontado, ele tem trancado os teus caminhos. Saiba que quando o nosso Deus te convocar para a batalha, é porque você já terá a tua vitória. Quando ele chama o homem, porque ele já garante a vitória. Muitos aqui no nosso meio, a tua vitória já está chegando, meus irmãos. Você já está prestes a colocar esse gigante da tua vida por terra. Basta somente você crer no poder de Deus, que você terá a tua vida, o quadro da tua situação transformada. Creia no Senhor. O nosso Deus, ele quer levantar homens e mulheres cheios do poder de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando você passar uma luta, em vez de você reclamar, você vai dizer: Senhor, eu sei que eu estou passando essa luta porque o Senhor está me capacitando. Eu sei que quando o Senhor me aprovar, eu serei um soldado vitorioso. Aleluia, Jesus, glória
aí Deus ele vai colocar sobre as tuas mãos aquela grande vitória o qual você almeja. Confia no Senhor, irmãos. Mesmo, aleluia, Jesus, que ninguém mais acredita em você, saiba que você é um projeto que Deus confiou a você. Deus ele olhou para você e falou: esse tem o perfil que eu quero, essa pessoa ela é humilde do jeito que eu quero, eu vou transformar a vida daquele ali. Então, irmãos, você é um vaso precioso nas mãos de Deus. Deus ele quer honrar você aqui nessa terra. Basta somente nós confiarmos no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus.